Olá pessoal, sou o professor Marcelo Capella, há 25 anos na área, trabalhando como preparador físico funcional e palestrante dos maiores congressos no Brasil. Vou apresentar para vocês hoje, em parceria com a Decathlon e com o ENAF, o MAR 7, primeiro projeto online da MAR Funcional. Hoje em dia, as pessoas buscam um treinamento que traga um corpo perfeito muito rapidamente. No MAR 7 é diferente. Aqui a estética vem como consequência de um treinamento feito com muita qualidade, segurança, consciência, eficiência, gerando saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nosso método trabalha o corpo de uma maneira global e preventiva, apoiado em 4 pilares. O treinamento funcional, onde a gente utiliza 7 capacidades físicas. O Pilates, onde a gente trabalha respiração e postura. As lutas, onde trabalhamos autoconfiança, autodefesa e autossegurança. E o MAR Flex, onde a gente trabalha mobilidade, flexibilidade, associado ao tratamento de dores. Isso torna o nosso treinamento mais dinâmico e variável, melhorando sim a sua performance, sempre respeitando a individualidade biológica de cada pessoa. O método é baseado em tempo de execução e tempo de descanso, gerando assim um esforço de acordo com a capacidade de cada pessoa. É um treinamento eficiente, consciente, feito para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre treinamento do core. Serão 4 tópicos abordados nesse treinamento. O primeiro deles, o que é o core. O segundo tópico é qual a importância de incorporar o treinamento do core em todos os programas de treinamento. O terceiro tópico é como prescrever exercícios considerando a preferência do seu cliente. E o quarto tópico é como adaptar, progredir ou regredir a execução dos exercícios do core. Primeiro tópico, nós vamos falar agora sobre o que é o core. Existem muitas definições do core. E o que eu vou falar hoje aqui para vocês é a definição que eu dou para o core. Com essa definição, vocês vão ter uma visão diferente de todas as outras que vocês já viram no mercado. Cada profissional tem a sua definição. Isso não quer dizer que exista a melhor ou a pior, e sim visões diferentes sobre o mesmo tema. Por exemplo, profissionais do Pilates entendem que o core é a região central do corpo, a região do powerhouse, o abdominal. Existe a saída para o movimento, o início do movimento. Para o treinamento funcional da MAR Funcional, o core é muito mais abrangente do que isso. Não só a região abdominal. Outros grupos musculares estão envolvidos no treinamento do core. Então você vai perceber que não só o abdômen faz parte do core. Nós temos grandes grupos musculares que estão envolvidos nesse treinamento, como peitoral, costas, região lombar, glúteos, ombros, pescoço, região abdominal, coxa e também toda aquela região que faz parte da coluna vertebral, os músculos intercostais, os músculos da região dorsal completa. Tudo isso faz parte do treinamento do core. O treinamento do core não é só um treino da região abdominal ou da região peitoral ou da região lombar. Nós temos que trabalhar com grupos musculares. Se você imaginar de uma maneira bem simples, prática e objetiva, imagina que você tira a cabeça, os braços e a coxa da metade para baixo.
tudo aquilo que sobrou, toda aquela musculatura, faz parte da região do core. Então é da onde nasce o movimento e para onde ele vai, que são para as extremidades do nosso corpo. Todos os movimentos baseados no core são movimentos que envolvem grupos, cadeias musculares. Não é apenas um grupo muscular que está envolvido no treinamento do core. Agora que você já sabe qual é a minha visão em relação ao core, eu vou mostrar para vocês qual a importância de incorporar o treinamento do core em todos os programas de treinamento, seja eles para emagrecimento, hipertrofia e diversos outros objetivos. O treinamento do core, ele vai além do que muita gente pensa, do que muita gente vê. O treinamento de hipertrofia, por exemplo, é um treinamento mais isolado, onde nós trabalhamos grupos musculares isolados. Um treinamento para emagrecimento é um treinamento que visa atividades aeróbias para perda de gordura. O treinamento do core, ele trabalha mais do que uma capacidade física e você consegue atingir mais de um objetivo. Então a gente pode perceber que com o treinamento do core a gente consegue potencializar o objetivo do aluno, porque nós envolvemos grandes grupos musculares, envolvemos mais de uma articulação no movimento, envolvemos mais de uma capacidade física dentro do treinamento, melhorando a performance do indivíduo e melhorando o seu desempenho esportivo. Então, o treinamento do core, ele não precisa ser um treinamento fechado, um treinamento básico e com movimentos específicos. Ele deve sim ser um treinamento focado no objetivo do aluno, ou seja, se o aluno pratica alguma modalidade esportiva, se o aluno é um atleta, ele tem que ter o treinamento direcionado para os movimentos que ele vai realizar no dia a dia, nas competições e no seu treinamento. Se o seu aluno, o objetivo dele é ganhar independência física, retornar a ter toda a independência física que ele tinha quando era mais jovem, o treinamento do core vai ser diferente, vai ser um treinamento voltado às atividades do dia a dia, às atividades diárias, como calçar um tênis, como andar na rua, como subir uma escada. E se você tem como objetivo desenvolver todas as capacidades físicas de uma criança, o treinamento do core é voltado para esse objetivo. Você vai ensinar a criança a caminhar, a correr, a saltar, a girar, a pular, a puxar e empurrar. São características diferentes para cada estilo de treinamento, para cada pessoa e para cada objetivo. Não existe uma regra que vai determinar que o treinamento do core deve ser feito daquela maneira. Você tem que estudar o que o seu cliente ou o seu aluno necessita e montar o treinamento de acordo com o objetivo dele. E sendo assim, você vai atingir o resultado que o seu aluno almeja. Então, o treinamento do core, ele é muito mais amplo do que os treinamentos que a gente tem no mercado, do que os treinamentos tradicionais. Ele serve como complemento para todos os tipos de treinamento e também potencializa todos os resultados. Agora, vocês vão aprender como prescrever exercícios considerando a preferência do cliente, ou seja, o objetivo do seu cliente. Vou dar alguns exemplos. Se você tem um cliente que é uma criança, qual é o objetivo dessa criança? Desenvolver as capacidades físicas, perder gordura, ganhar massa muscular, aumentar a força.
Tudo isso você tem que levar em consideração antes de montar um treinamento. Então, para isso, você deve realizar uma avaliação física e nessa avaliação você vai ter os resultados que você precisa para montar o treinamento dessa criança, de acordo com o objetivo. Se o objetivo dela for perder gordura, você vai fazer um treinamento com maior intensidade e pode ter um maior volume de treino também. Só que a execução é com menos carga e mais tempo de exercício e menos tempo de descanso. Se você tem um adulto que quer ganhar massa muscular, quer hipertrofiar, você tem que prescrever exercícios voltados para a região do corpo que ele quer hipertrofiar, usar uma intensidade maior relacionado à sobrecarga, uma execução menor e um tempo de descanso maior para que ele recupere a via metabólica e consiga obter resultado. Já um atleta é diferente. Você vai ter que trazer da modalidade esportiva o tempo de execução. Por exemplo, um atleta de lutas, o tempo de execução dele dentro do ringue ou dentro do octógono, o tempo que ele descansa para se recuperar e voltar para a luta. E baseado nesse tempo de execução e descanso e no objetivo do seu cliente, do seu atleta, você vai prescrever movimentos específicos para o seu aluno, de acordo com o objetivo, o tempo de execução do exercício, o tempo de descanso, que é extremamente importante para você recuperar a via metabólica e ter resultado, e também levar em consideração a ação da gravidade em relação ao movimento. Existem movimentos que a gente executa e não pensa na ação da gravidade e o movimento não serve para aquela modalidade ou para aquele tipo de atividade. Então, tudo isso tem que ser muito bem construído dentro de uma periodização adequada. Se eu tenho um atleta, por exemplo, que ele precisa desenvolver a atividade esportiva dele em 10 segundos, né? Um atleta que vai ter como fonte de energia o ATP-CP exclusivamente, eu não tenho necessidade de colocar esse atleta para correr na areia da praia, num sol de 40 graus ao meio-dia durante 2 horas. Não é a via metabólica que ele vai utilizar durante a execução e o treinamento dele, durante a modalidade esportiva. Então, para a gente prescrever da maneira muito adequada e mais correta, é importante levar em consideração intensidade, volume de treino, tipo de movimento, tempo de execução, tempo de descanso, quantas sessões semanais ele vai fazer, quantas sessões mensais. E também a gente precisa entender qual o objetivo principal. Se é o emagrecimento, se é a hipertrofia, se é alta performance. Se você conseguir reunir todas essas indicações do treino e conseguir acertar o máximo possível, você vai ter um resultado muito grande com o seu aluno e o seu atleta. Veja agora alguns exemplos de exercícios para você aplicar nas suas aulas e nos seus treinamentos com os seus alunos e os seus atletas. Abdominal com soco. Sobe, movimento de soco, desce, enrolando e desenrolando a coluna devagar, respeitando o limite da sua subida no abdômen, para não lesionar. Sorry, my phone died. Okay. Ok. Elevação de quadril. Pernas afastadas na largura do quadril, braços apoiados no chão, cabeça e ombros também. Eleva o quadril, devagar, desce, respira, flui o movimento, subindo e descendo.
abdômen inferior com as pernas. Corpo bem estabilizado no chão, flexiona o joelho e estende a perna. Apoio dos braços na lateral para dar sustentação. Respira, aproveita o movimento. Ok. E aí, o que você achou dos exercícios? Agora nós vamos falar sobre o último tópico, que é progressão, regressão e adaptação de treinamento. Imaginamos que você tem um aluno idoso e o exercício proposto é um agachamento com elevação dos braços acima dos ombros. Esse idoso não vai conseguir realizar esse movimento logo num primeiro momento. Então, como que você vai fazer para trazer ele para o treinamento? Porque, afinal, o treinamento funcional não exclui nenhum praticante. A gente quer o quê? Trazer praticantes para dentro da nossa modalidade. Imagine que o seu idoso não consiga realizar esse exercício. Então, você vai fazer o quê? Você vai quebrar esses exercícios em pequenas partes para que ele consiga aprender a executar todas essas partes até você integrar esse movimento e ele conseguir realizar o exercício completo. A primeira fase desse exercício pode ser um agachamento com auxílio da cadeira e auxílio do próprio personal. Você pede para o seu aluno sentar e levantar da cadeira, apoiando os braços ou você fazendo a segurança do movimento. Após essa etapa, você vai colocar ele para realizar o movimento dos braços, a elevação acima dos ombros. Depois dessa etapa, você vai ajuntar esses dois movimentos. Você vai fazer com que ele faça o exercício completo, que é o quê? O agachamento mais a elevação dos ombros. Mesma coisa com crianças. A criança, ela não sabe realizar um movimento complexo, um movimento muito amplo. Então você vai seccionar esses exercícios para que a criança consiga realizar o movimento. Da mesma maneira que você trabalhou com o idoso. Só que você vai ter que ensinar um pouco mais a execução dos movimentos. Com o adulto, você pode começar com uma intensidade e um volume baixos de treino e aos poucos você vai progredindo. O que é a progressão? Aumentar a intensidade e o volume. Sobrecarga, séries, repetições, velocidade de execução do movimento, tempo de execução e tempo de descanso. E aí aos poucos você vai progredindo com esse adulto. Já o atleta, a progressão pode ser um pouco mais rápida, que você pode utilizar bases instáveis para alguns movimentos ou utilizar uma progressão de mudança de movimento, por exemplo, de um agachamento, ele pode passar a fazer um avanço com deslocamento, ele pode usar mais sobrecarga, sabendo que para o atleta você tem que fazer sempre um movimento específico para a sua modalidade esportiva. Todas essas adaptações vão fazer com que mais pessoas venham a treinar com você e aos poucos você vai evoluindo no treinamento com todos esses alunos, desenvolvendo eles a cada dia, melhorando a performance e o desenvolvimento motor, a força, mobilidade, resistência, todas as capacidades físicas envolvidas dentro do treinamento funcional. Lembre-se sempre, o treinamento funcional não exclui nenhum praticante. O treinamento funcional traz pessoas para o desenvolvimento. E aí, o que você achou desse conteúdo? Espero ter contribuído. Só que antes de encerrar, gostaria de mais alguns minutos da sua atenção para saber se você me permite te ajudar ainda mais. Eu criei uma metodologia completa, com foco em 5 níveis.
o Trainer Functional Programs. São 5 níveis que você vai aprender junto comigo. O nível 1, que é sobre treinamento funcional. O nível 2 é a metodologia Marflex, onde nós vamos falar sobre alongamentos, treino de mobilidade e flexibilidade. O nível 3 é o nível das lutas. Você vai aprender a colocar dentro do seu treinamento as lutas. O nível 4 é o Pilates, onde você vai conseguir trabalhar mais postura, respiração com os seus alunos. E como todos já sabem, eu trabalho com eletroestimulação. E eu criei, por que não, o nível 5, que é o treino sobre IMS, eletromioestimulação. Junto com todos esses 5 níveis, temos o MAR 7. No nível 1 de treinamento funcional, eu vou falar sobre capacidades físicas, o que é o Trainer Functional Program, o que é o Core, princípios do Trainer Functional Program, movimentos utilizados nas atividades diárias, as AVDs, tipos de treinamento físico, velocidades de treinamento, séries e intervalos, modelos de treino, ou seja, aula prática, como montar uma sessão de treino para todos os seus clientes e atletas. E o MAR 7, eu percebi que ele não é só feito para o público tradicional, ou seja, o público final, o praticante de atividade física, e sim feito para você, profissional de educação física, que pode utilizar a metodologia MAR 7, que é um treino de calistenia, para ajudar no desenvolvimento das suas aulas para todos os seus alunos de personal. E qual é o investimento de todo esse curso? De R$ 197 por apenas R$ 97. Isso para a primeira turma. Tá? Então imagina que você tem o nível 1, que é o treinamento funcional, que vale R$ 197. O MAR 7, que custa R$ 59,90. O total desses dois treinamentos sairia por R$ 256,90. Eu estou dando para você, da primeira turma, um desconto de R$ 159,90. Você vai pagar apenas R$ 97, ou 10 parcelas de R$ 11,08. Se você pensar e dividir isso por mês, por 30 dias, você vai gastar apenas 37 centavos por dia para ter essa metodologia. E eu vou além, eu te dou 7 dias gratuitos para você testar a metodologia, para você ver como que funciona o nosso curso, a nossa formação. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Faça a sua inscrição no link abaixo. Não esqueça, eu estou te esperando, hein? Os